eu falo a palavra de Deus, eu tenho muita segurança, eu tenho uma garantia muito grande quando eu falo a palavra de Deus, porque ela tem o poder de se materializar e tomar forma e operar o milagre e operar aquilo que ela foi destinada. E o que eu quero trazer hoje aqui é que Deus colocou no meu coração alguma coisa para que você saia daqui pensando. Nós vamos começar esse ano de 2024 e tem gente profetizando derrota, fracasso, mas nós não pensamos desta forma, porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, que nos guia, que nos orienta, que nos dirige, que organiza nossos pensamentos. E eu tenho falado na nossa igreja, no domingo agora eu tive a oportunidade de falar, que nós vamos abastecer o tanque para 2024, no 2023 nós já vamos entrar com o tanque cheio, viu gente, para fazer uma jornada vitoriosa. Então essa é a nossa pegada, essa é a nossa ideia, a nossa visão é sobre isso. Números capítulo 13, versículo 22 e versículo 23, diz assim: e subiram para a banda do sul e vieram até Hebron, e estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Versículo 23, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Fora os espias vêm e olham e dizem para Moisés: olha, a terra é boa, do jeitinho que Deus falou, mas existem 3 gigantes lá que nos atrapalham, nos impedem de tomar posse da terra prometida. E eu procurei o significado desses gigantes, do nome desses gigantes, e gostaria de trazer essa informação para você, porque pode ser que esse gigante está vivo por aí na cabeça de alguma pessoa. Eles dominavam as montanhas. Hoje os nossos gigantes não são físicos, não é de carne e osso, eles são gigantes imaginários, psicológicos, que nos atrapalham nas coisas que a gente projeta e que a gente vai fazer. Esse gigante, quando a gente está desenhando uma ideia, um projeto, ele aparece dizendo: diminui o tamanho da planta, porque você não tem dinheiro para fazer um prédio desse tamanho. Olha, faz um curso mais barato, vai tentar outra coisa, porque você não tem capacidade, você não tem como concorrer com pessoas mais preparadas que você. Então esses gigantes, eles vivem por aí na cabeça das pessoas, e eles participam dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Eles vêm, eles somem, e quando a gente menos espera, estão nos influenciando e nos ajudando a tomar as nossas decisões. São gigantes imaginários. E o tamanho deles, o que é que define a altura desse gigante? A nossa fé. O dia que a gente está cheio de fé, esse gigante vira anão. Mas o dia que a gente está fraco na fé, se torna um gigante que a gente não tem como medir o tamanho dele. Então a gente se encolhe, a gente recua. Israel passou por essa experiência. Esses gigantes conseguiram entrar na mente de 10 espias e dominar a mente das pessoas. Não era à toa que os gigantes moravam nas montanhas, eles gostavam de dominar os lugares altos. Hoje, esse gigante quer dominar a nossa mente, o nosso cérebro, e dali governar e determinar as nossas atitudes, as nossas ações. Então é sobre isso que eu quero falar. E muitas vezes esse gigante consegue entrar na mente de alguém e controlá-la. Maradona, quando fazia seus espetáculos, ele conseguia ganhar o jogo antes do jogo começar. No aquecimento, quando os times entravam para se aquecer, reconhecer o campo, foi visto Maradona pegar uma latinha de refrigerante e dar um chute, e a latinha de refrigerante subiu pela perna, pelo corpo, parou no ombro. Ele deu uns balãozinhos assim e tal, fez uma demonstração, e o outro time ficou olhando e ficaram apavorados. É esse aí que a gente vai enfrentar? E era jogo ganho, porque Maradona conseguia entrar na mente do adversário. Mike Tyson ganhava as lutas antes da luta começar, só de olhar para o oponente firme, fixo.
o oponente tremia nas bases. Eu ficava acordado até 3 da manhã para ver a luta dele. Em menos de 30 segundos já vencia, não dava nem graça, porque a luta era ganha antes, entrava na mente. Isso também, irmãos, tem na Bíblia. Quando Senaqueribe quer invadir Israel, ele manda uma carta, ele manda mensageiros, e a mensagem é essa: olha, próximo alvo é vocês serão nossa próxima vítima. Olha, aquele país famoso que existia, não existe mais, eu já passei por lá, já derrotei tudo. Sabe aquela outra cidade fortificada? Eu já passei por lá, aquela cidade não existe mais, e agora é a vez de vocês. E quando essa notícia chega, o rei de Israel treme e quer se entregar, se não é um profeta, um homem de Deus, para dizer: não, Deus não vai deixar a gente cair na mão desse inimigo, Deus vai fazer alguma coisa. Senaqueribe entrou na mente do rei, o rei já iria entregar tudo de bandeja, mas tinha um profeta lá. E nós estamos aqui como profeta de Deus também para dizer: não vai ser do jeito que o diabo quer, não vai ser do jeito que o inimigo quer, não vai ser do jeito que os políticos querem, não vai ser do jeito que Deus quer. Então esse negócio de entrar na mente, a gente olha para Golias, em 40 dias ele consegue anular todo o poder bélico de Israel. Ele entra na mente do rei Saul, e Saul afrouxa. Com aquele discurso de manhã e de tarde, Golias entra na mente do exército de Israel, exército poderoso, e eles se entregam, eles se rendem. Mas aí chega Davi, sem saber de nada, não tinha escutado o discurso nos outros dias, e ele não permitiu que aquela palavra entrasse na sua mente e dominasse. Ele rejeitou aquilo e disse: não, acaba hoje essa bagunça aqui, Deus vai nos dar vitória, eu vou enfrentar, eu vou pelejar, e esse gigante vai parar hoje, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então o gigante que existe hoje é esse aí, que entra na mente de uma pessoa com uma capacidade extraordinária, com um potencial elevado. De repente você não sabe por que essa pessoa que tem formação na área, é técnico, tem tudo isso, todo conhecimento, por que não alavanca? Porque tem um gigante controlando, impedindo a pessoa de acessar a bênção. Mas nós estamos aqui hoje para colocar esse gigante por terra, em nome de Jesus Cristo, e sermos vitoriosos. Tobias e Sambalate viu a explosão da obra em Jerusalém e tentaram entrar na mente de Neemias, dizendo: desce daí, não adianta, vai cair o muro, é pedra queimada, uma raposa derruba, desce daí. Sabe o que ele respondeu? Não desço, estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Essa é a postura. E eles articularam várias outras coisas e nenhuma estratégia funcionou, porque a mente de Neemias estava blindada contra esse tipo de coisa. Paulo, no Areópago, ele chega ali e vê um altar para cada deus, cheio de filosofia, e ele pensou: como é que eu vou trabalhar o evangelho nessa cultura? Mas ele viu uma brecha, tinha lá um altar escrito assim: ao Deus desconhecido. Ele falou: é por aqui que eu vou entrar na mente desses filósofos aqui, e vou pregar o evangelho, e eles vão ficar conhecendo quem é Jesus. Eu me lembro de Gideão, quando ele vai para a batalha, era muita gente para enfrentar, cerca de 1,5 milhão de soldados, contra 300, e como é que vai ganhar uma guerra com poucos soldados assim? Gideão, na estratégia dada por Deus, ele entra na mente do inimigo. A Bíblia diz que ele toca 300 trombetas e acende 300 tochas. Os inimigos ficaram apavorados, porque 300 trombetas, 300 tochas correspondem a 300 pelotões, uma trombeta, uma corneta para cada pelotão. E o inimigo falou: não dá para enfrentar 300 pelotões, vamos embora e escapar com vida. Então Deus também nos dá estratégia, meus irmãos, para a gente ser vitorioso, para a gente entrar e vencer no poderoso nome de Jesus. Então esses gigantes que estão aqui, que eu estou falando, são gigantes que tentam trabalhar nossa mente, e ninguém está livre dele.
ele entra na mente do pastor e diz para ele: não adianta pregar nessa cidade, não adianta construir, não adianta ampliar, porque aqui o povo é duro, não se converte. Ele diz para o investidor, para o empreendedor: não adianta, esse povo aqui não consome, não tem cultura de consumir esse produto, sabe? Ele vai trabalhando e fazendo com que a pessoa vá admitindo e recuando e dizendo: olha, realmente eu não parei para pensar direito, e não é que eles estão certos. Mas em nome de Jesus, nesta noite, a gente vai identificar cada um deles, e sabendo quem são eles e como eles atuam, nós vamos ter estratégia para derrotá-los em nome de Jesus. O primeiro gigante é um gigante chamado Aimã. Seu nome significa: meu irmão é uma fortuna. Traduzindo para um português mais leve, significa falta de confiança em si mesmo. O primeiro gigante que nos desafia é a falta de confiança. Quantas pessoas, na hora de fazer a aula de direção no carro, faz tudo certinho, não tem problema nenhum, mas na hora do teste, na hora de tirar a carteira, treme, se embanana tudo, erra a marcha, apaga o motor, sua frio, porque perdeu a confiança. Perdeu a confiança. E esse gigante tem maltratado muita gente, que acha que a bênção não é para ela. Não, não é para mim não. Eu tenho que nadar no mais raso, eu tenho que me conformar com isso aqui, porque quem dera, capaz que eu sou. Não, eu não sou merecedor disso não. Ninguém é merecedor mesmo não. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas vãs, Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são. Sozinho a gente não pode, mas com Deus a gente pode. Davi disse assim: sozinho não sou nada, mas com Deus eu salto muralha. Não adianta fazer cerca, não adianta construir muro em volta de mim para me atrapalhar. Com Deus eu salto muralha. Então o gigante da falta de confiança um dia pega um príncipe chamado Asaf, um músico, um ministro de louvor. Ele é autor de muitos salmos maravilhosos, mas no Salmo 73 nem parece que Asaf é crente, porque é um discurso de derrota, de fracasso. E ele diz assim: não adianta ser crente, não adianta temer a Deus, não adianta ser fiel, porque o ímpio faz tudo errado e é abençoado. Olha como ele vive, olha a família dele, olha a casa dele, e eu aqui servindo a Deus, e estou bloqueado em tudo, não tenho acesso às bênçãos. E o gigante dominou a mente de Asaf por um momento, mas aí ele diz assim: eu fui no templo, e lá no templo, no culto, na hora do culto, Deus me fez compreender o fim do ímpio. Ele pode estar desfrutando agora de tudo, mas o meu fim será melhor do que o dele. E ele diz assim: quando eu estava pensando dessa forma, os meus pés quase se desviaram da presença de Deus. Então o gigante quer fazer isso com a gente. Ele não quer só minar, irmãos, nossas finanças, nossa saúde, nosso casamento, nossa família. O objetivo final dele é nos tirar da presença de Deus, fazer a gente acreditar que é um derrotado, que é um fracassado, que é um amaldiçoado. Então esse Aimã, ele estava entre Israel e a bênção. O cacho de uva é bom, inclusive tem romãs e figos, 2 homens para carregar um cacho de uva. Quem que não quer uma terra dessa? Quem que não quer uma cultura dessa? Mas tem o gigante que vai nos atrapalhar. Esses 10 espias deixaram esse gigante entrar, não fisicamente, mas psicologicamente, na cabeça deles. E aí eles disseram: olha, a gente virou gafanhoto na frente deles, a gente parecia gafanhoto na presença deles, não dá para nós não, a terra é boa, mas não compensa não a gente correr esse risco, vamos morar no deserto mesmo, vamos nos virar por ali e desistir de tudo isso, Moisés. E a promessa, onde que fica? Então quantas vezes esse gigante da falta de confiança tem anulado a promessa de Deus na vida de pessoas? O pastor estava falando dos improváveis. Se a gente fosse dar ouvido a tudo, nós estaríamos aonde ainda? Quem sabe nem existiria mais. Na pandemia, as pessoas diziam: agora as igrejas fecham,
A gente acabou comprando equipamento, material de igrejas que fecharam lá em Divinópolis. E as pessoas diziam: pastor, o senhor está louco, toma cuidado, o senhor vai quebrar a igreja, vai endividar a igreja. A gente construiu a igreja durante a pandemia. Ganhei 100 máscaras de algodão, ia lá, entregava na mão dos pedreiros e dos serventes, e a gente estava lá o dia inteiro. E eu dizia: se aparecer uma viatura aí, vocês avisam que a gente sai correndo. E a igreja está lá para a glória do nome de Jesus. Não é o gigante que vai determinar o nosso ritmo. Não, gente. Não é o ímpio que tem que dizer o que a gente tem que ser. Então vamos destruir esse gigante hoje, da falta de confiança no poder do nome de Jesus. Porque Gideão também, apesar de ser um homem de Deus, quando Deus fala para ele, ele se assusta com o tamanho da promessa. E ele diz: não é para mim, porque eu não tenho referências, não tenho histórico, minha família é pequena, minha tribo é a menor, eu sou pobre, e o Senhor errou de endereço. E mesmo Deus falando: o Senhor é contigo, varão valoroso, ele ainda pipoca. Foi preciso Deus encher ele do Espírito Santo para ele acreditar que Deus podia fazer algo. Gigante da falta de confiança. Mesmo tendo uma promessa extraordinária, tem pessoas igual Jeremias, com potencial extraordinário, gente, mas um dia o gigante domina a cabeça dele e diz: Jeremias, para de acreditar no que você prega, para de acreditar no que você fala, porque você fala, pode até acontecer com os outros, mas o que você prega não muda a sua vida, não vira a sua situação. Jeremias, você prega, as pessoas são abençoadas, mas você vai preso, você apanha na cara, você é jogado no buraco, no calabouço, o rei manda te prender. Jeremias, repensa a sua história, repensa a sua vida, vê se vale a pena. Desse jeito, Jeremias, você vai morrer. Aí ele chega para Deus: Deus, chega, não quero, basta. Deus está me usando agora para falar com pessoas aqui, estão a ponto de desistir, de tanto ouvir minhoca. Deus está aqui hoje para repreender esses espíritos malignos que vivem dizendo para desistir, para recuar, para abrir mão. Não, vai em frente em nome de Jesus. Jeremias diz: Senhor, eu não passo de uma criança, eu falo, ninguém me escuta, o rei me prende, me bate, até o sacerdote está me batendo na cara. Seria hoje mais ou menos assim, o pastor bater na cara do pregador, do ministro, terminar de pregar e Deus entregar algo do céu, e aí o cachê é um tapa na cara, igual o sacerdote Pazur fez com Jeremias. Quem que aguenta isso, irmãos? Aí ele falou assim: eu vou desistir. Quando ele falou: eu vou desistir porque não aguento mais, eu não confio mais em mim, o Senhor diz assim: proibido dizer que é uma criança. Eu vou te revelar quem você é. Não importa o que o diabo fala, Jeremias, não importa o que o rei fala e o que o sacerdote fala, o importante é o que eu penso, o que eu falo sobre você. Olha, antes de você ser gerado, eu já te separei, eu já te santifiquei no ventre da tua mãe, te levantei, as nações te dei por profeta. Você tem um poder extraordinário, Jeremias. Você pode plantar rei e tirar rei, você pode plantar nações e tirar nações. Então se segura aí, Jeremias. Depois do capítulo 33 você vai ver que coisa extraordinária que acontece na vida, no ministério do profeta, que voltou a confiar no chamado que Deus tinha dado para ele. Então esse gigante chamado falta de confiança, um dia entrou na cabeça do profeta Elias. Veja bem, gente, ele tinha matado os falsos profetas todos, e de repente, através de um bilhetinho que Jezabel mandou entregar para ele, o gigante entrou na cabeça dele. Ele, aquele homem poderoso que fez fogo cair do céu, some, vai para o deserto. E ele estava pensando em morrer de verdade, porque a Bíblia diz que ele deixou o moço dele em Berseba e andou o dia inteiro no deserto adentro. Depois Deus fala com ele, ele volta e se esconde na caverna. E quando ele vai falar com Deus, ele fala assim: não é melhor eu morrer, Senhor? Eu não sou melhor que ninguém, tira a minha vida. E Deus falou: não vou tirar a sua vida não. Aliás, a única oração de Elias que Deus não ouviu, não respondeu, foi essa da caverna. Ele pediu para morrer. A Bíblia diz que ele subiu vivo para o céu, sem morrer, sem experimentar a morte. E quando ele pensou que era o fim de tudo, Deus disse para ele: olha, eu vou fazer uma agenda nova para você. Você vai ungir um profeta no teu lugar,
um rei para Israel e ainda vai ungir um rei na Síria. Não acabou. Meu querido, em nome de Jesus, coloque esse gigante da falta de confiança para fora. Não é autoconfiança e confiança em si mesmo, não. É confiança em Deus e no chamado que você tem, no propósito que você tem, na promessa que Deus fez sobre sua vida. Vá em frente. Não deixe o gigante da falta de confiança dominar as suas atitudes. O segundo gigante é o gigante chamado Cesai, que significa falta de critério, ou critério errado. Sabe aquelas pessoas que têm capacidade, têm potencial, mas usa tudo isso de maneira errada, tira proveito de forma ilícita, ilegal, tem uma capacidade, uma mente maravilhosa, mas não usa de maneira correta para fazer as escolhas e tomar decisões. A Bíblia fala de Ló, sobrinho de Abraão, deu encrenca entre os funcionários, tiveram que se separar, e Abraão disse: escolhe primeiro, e ele escolheu sem usar o critério. Ele disse assim: meu tio está velho, ele que fique com essas montanhas cheias de pedra, e eu vou para a Campina do Jordão. E a Bíblia diz que ele foi armando sua tenda até chegar nas piores cidades do planeta. Cidades que foram destruídas por causa da impiedade, Sodoma e Gomorra. Quando ele viu, ele já estava morando lá de dentro da cidade. Ele não pensou que ali era um lugar ruim para criar família, para criar filha especialmente. Era um lugar imoral. Então qual critério que ele usou para tomar decisão? Ele pensou no imediato, no momento ali. Mas a Bíblia diz que Abraão pegou o rumo das montanhas, também foi armando tenda. Mas sabe onde ele foi parar? Nos carvalhais de Manre. Sabe o que aconteceu nos carvalhais de Manre? Foi aonde os anjos de Deus apareceram, ministraram na vida dele, na vida de Sara, na vida da família. Então aparentemente parece que é uma escolha absurda, só que ele usou o critério: eu vou na direção de Deus, onde Deus me mandar eu vou, não importa se parece loucura, mas eu estou entendendo que é a coisa certa a fazer. Não é meter o processo. Eu vou processar, eu vou provar. Quantas vezes eu tive na minha mão o destino de pessoas, testemunhas, provas, documentos, e para limpar minha honra, eu podia contratar advogado. Aliás, eu nem ia pagar advogado, ia ser de graça. Era só jogar na mão da justiça, e a justiça ia corrigir, que precisava defender a honra. Mas eu falei: peraí, se eu, como pastor, der esse exemplo, eu vou estar dizendo para todo mundo que tem que fazer isso também. Sabe de uma coisa? Deus assumiu as causas, Deus assumiu tudo, os BOs todos, e me livrou. Então às vezes a gente usa o critério errado para as coisas. Vai orar que é melhor, entrega na mão de Deus. Um dia eu encontrei uma pessoa dizendo: pastor Paulo, ela estava com um paninho segurando o queixo assim, a baba descendo pelo canto da boca, a boca toda torta, uma mulher bonita, nova, bem sucedida. Ora por mim, pastor. Ué, por quê? Olha aqui que Deus fez na minha boca. O que foi? Isso é acidente? Não, uma bactéria no queixo torceu meu maxilar, não tem cirurgia que corrige. E eu vou te contar, pastor, por que eu estou assim. Eu falei muito mal do senhor e da sua esposa, e aí Deus falou para mim que eu estou com a boca torta por causa disso, e não tinha como fechar a boca, eu tinha que ficar com a toalha o tempo todo assim, segurando. Falei: tá bom, minha irmã, Deus abençoe. Falou: mas pastor, já que você está aqui, visita minha amiga também, porque ela está pior do que eu, tem que vir uma injeção da Alemanha para ela tomar, que ela não aguenta mais. Vai lá na casa dela orar. E Deus não me autorizou ir. Falei: fala para ela que ela está perdoada em nome de Jesus, você também está perdoada e abençoada. Dias depois chega um monte de áudio dizendo: pastor, perdoa, sabe quem fez aquilo contra o senhor? O senhor nem sabe quem era a gente que fazia.
Sabe, pastor, aquilo que aconteceu com o senhor, era eu e fulana que fazia. Eu estou ligando que é para pedir perdão. Eu queria fazer um jantar e convidar o senhor e a irmã Cristina para vir na minha casa, que eu gostaria de reparar, eu gostaria de honrar vocês. Eu quero preparar esse jantar, por favor, vem na minha casa e tal. E foi contando aquela história toda, pedindo perdão e contando coisas que a gente nem imaginava. Sabe, quando eu podia processar antes, podia, mas foi melhor Deus trabalhar, que eu não sujei minha mão, não precisou. Então não deixa esse gigante te controlar. Pessoas ímpias te dando direção na vida, até na vida espiritual, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios. Pessoas infiéis influenciando. É um gigante que tem que ser morto em nome de Jesus. Esaú usou o critério errado. Ele achou que a bênção era aquele prato de comida e jogou fora um futuro brilhante. Eu quero matar minha fome agora, o resto não importa. O que adianta ter herança, ter promessa, se eu vou morrer de fome? Era só esperar mais um pouquinho, era só esperar a hora da janta, não precisava chutar tudo. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente e não houve lugar para a bênção. Então esse gigante está aí matando gerações. As pessoas estão trocando o futuro todinho por meia hora de prazer. Isso, irmãos, quantas oportunidades eu tive de pecar. Eu sou nascido e criado dentro da igreja. Eu não pequei porque eu não quis. Eu tinha uma promessa de Deus na minha vida. E quantas humilhações eu sofri por causa das minhas escolhas. Eu sabia que Deus tinha um chamado, um propósito na minha vida, e eu esperei em Deus, e Deus me honrou. Não precisou provar para ninguém, não precisou fazer aliança errada com ninguém. Então não vá pelo critério errado, ou pela falta de critério. Então esse gigante precisa ser neutralizado. A Ananias e Safira queria contribuir é coisa boa ou não? Mas usando o critério errado, mentindo. E aí o que aconteceu com eles? Morreram na porta da igreja. Pedro, da mesma maneira, eu quero defender Jesus, eu quero defender meu líder, mas da maneira errada, foi cortar a orelha do rapaz. E Jesus já tinha falado, não é para usar espada, deixa as coisas acontecerem, está escrito a meu respeito, eu vou ser preso, você já sabe disso. Quantas vezes a gente também se precipita e compromete tudo, gente. Naamã queria ser curado, mas do jeito dele. Eu estou falando do gigante, da falta de critério, ou do critério errado. Eu quero ser curado, eu preciso ser curado, eu viajei para isso. Aí chega aqui, olha o que ele me fala. Esse profetinha, em vez de vir me atender, vir aqui passar a mão nas minhas feridas e tal, não, fica mandando eu tomar banho no Rio Jordão. Esse rio impuro, lá na minha cidade tem rios melhores. Se não fosse os amigos dizerem para ele assim, olha, se te pedisse coisa mais pesada, você não faria? Eu faria. Você não está disposto a ser curado? Tá, vai lá, rapaz, o que custa? 7 mergulhos no Jordão. E a Bíblia diz que no último mergulho ele levantou curado, para a glória do nome de Jesus. O gigante do critério errado ficou afundado no Rio Jordão, ele levantou vitorioso. Vamos afogar esse gigante hoje aqui, gente. Quando você não souber, pergunta para quem sabe. Principalmente se for um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pede conselho, pede orientação, pede palpite. Mas não use o critério errado, eu vou fazer do meu jeito. Agora, o terceiro gigante, que se chama Cesai, aliás, Talmai, significa falta de limite. O primeiro, falta de confiança. O segundo, falta de critério. E o terceiro, seu nome significa falta de limite. Quantas gente já quebrou a cara por falta, não saber seus limites, avançar. Sansão é o maior exemplo dele, com potencial, uma capacidade extraordinária. Gente, você imagina aquele homem usando a capacidade dele da maneira certa, da maneira correta. Mas o mesmo dom que ele usava para dar vitória para o povo de Deus, ele usava para prostituir. Ele derrotava o inimigo, derrotava o leão, sabe? Deus tinha um propósito na vida dele e ele não podia mexer com coisa errada, nem com vinho, nem com prostituta.
nem cortar o cabelo e nem mexer em cadáver. Mas tem hora que o diabo parece que arma um negócio que é para pegar mesmo. Ele mata o leão, não fala para ninguém onde está o corpo. Tempos depois ele vai fazer um passeio com os pais e ele fala assim: eu vou dar uma olhadinha naquele leão que eu matei. Ele olha só a carcaça do leão, aonde que a abelha foi fazer o mel, bem no meio da carcaça. Tinha tanta árvore, tanta pedra para fazer mel. A abelha infeliz vai fazer a colmeia lá dentro da carcaça do leão. Aí o Sansão fala: é a minha bênção, Deus preparou para mim, só pode. Mas para chegar naquele mel, ele tinha que ter o maior cuidado para não relar na carcaça do leão. É arriscar demais, gente. Então tem coisa que não compensa. Tem coisa que parece bênção, mas não é. É um laço do diabo para nos apanhar para sempre, para comprometer o nosso futuro, nosso chamado. Eu tive chance de prostituir na minha adolescência, na minha juventude, mas eu nunca quis, porque um dia eu queria chegar diante de uma juventude, de adolescente, de igreja, de casais, para dar conselho e dizer: vocês estão diante de um homem limpo. Tinha como provar, todo mundo fazia isso, era comum. Eu era zoado na igreja. Mas tem coisa que parece bênção, mas é maldição, não compensa. Eu vou ganhar tanto. E aí, como é que fica a sua salvação? Como é que fica seu futuro? Compensa isso, gente? Mas a abelha está lá fazendo mel dentro da carcaça do leão, para atrair Sansão, para colocar a mãozinha lá dentro e arruinar a sua vida, o seu chamado. E vai fazer aposta, vai beber, vai jogar, vai mentir, vai fazer um monte de coisa. E para ele está tudo bem. Não, está tudo certinho, porque eu ainda sinto a presença de Deus, eu ainda choro e tal, eu ainda me arrepio quando eu escuto uma canção e tal. Aí um dia a casa cai, cortam o cabelo dele e ele diz assim: não tem problema, eu sei como faz, eu estou acostumado, estou treinado para a vida. É só me levantar como eu levantava antes e pronto, é mais um que vai morrer. Mas dessa vez não funcionou, porque ele usou o critério errado. Nesta noite, em nome de Jesus Cristo, peça a direção de Deus para conhecer os seus limites, até onde você aguenta. José sabia dos seus limites. Eu não posso ficar sozinho com essa mulher pelada, eu prefiro correr. Mas você vai se lascar, você vai para a cadeia. Não interessa, eu sei meus limites, eu sei até onde eu posso chegar, eu sei até onde eu aguento. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, não seja besta, fuja das paixões da mocidade. Então você sabe o seu ponto fraco, vaza daí. Se você não conhece o seu limite, peça a direção de Deus, conhecimento, Ele vai revelar. Gideão, irmãos, ele teve um ministério tremendo. Eu fico com um olhar assim de pena. Foi tudo bem na vida dele, o cara não era ninguém, e de repente do dia para a noite é o comandante de Israel. Deu vitória para o povo de Deus. Quando termina, as pessoas falam assim: você podia ser o nosso líder. Ele falou: não quero mexer com política. Mas a gente queria te honrar, rapaz, reconhecer o seu trabalho. Então tá bom, vocês querem me honrar? Me faz uma capa, um paletó bordado a ouro, que aí tudo bem, só isso aí tá legal. Aquilo ali foi a ruína, a desgraça dele, porque Israel começou a idolatrar aquela capa. E Israel pecou por causa daquele paletó, daquela peça de roupa. Então estava indo tudo bem, já estava finalizando, gente. Ele sai com essa ideia maluca. Então tem coisa, gente, que a gente faz que vai afetar quem está à nossa volta, gente. A gente conversou, eu, pastor Henrique e pastor Júnior, sábado à noite. Não foi só frango que a gente comeu. A gente trocou conhecimento, trocou palavras proféticas. E eu disse para eles o porquê que Deus está levantando. Não é mensageiro apenas, meus irmãos. Nós estamos sendo levantados para corrigir muita coisa errada que foi feita, em nome do Evangelho, em nome das igrejas evangélicas. Então o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente decide, influencia gerações, influencia pessoas. Então veja bem, conheça seus limites. Salomão, para que casar com 700? Ainda pegar 300 concubinas? Deu problema, irmãos, deu ruim.
Ah, mas é só de uma que eu gosto. Mas e a má influência? E o modelo que foi deixado? Ah, se Salomão fez, eu também posso fazer. E até hoje a gente escuta isso. Pastor, não pode por quê? Salomão tinha um monte. Está aí, a gente tem que explicar as decisões de Salomão. Saul, ele não sabia os limites não, era proibido mexer com feitiçaria. Aonde que ele vai? Consultar a feiticeira. Chega lá, o demônio ministra na vida dele, mente para ele, ele acredita na mentira do demônio. Então a falta de limite tem destruído pessoas. O filho pródigo, não, tá tudo bem, tem dinheiro, enquanto tem dinheiro funciona, mas quando acabou o dinheiro, acabou a felicidade, foi parar no chiqueiro de porco, era o limite. Se Deus não tivesse misericórdia dele, ele não tivesse renunciado àquela vida, o que tinha depois do chiqueiro de porco? Tinha uma corda pendurada numa árvore, um 38 carregado, um copo com veneno, que o diabo ele faz as trapaças dele, depois coloca vergonha no indivíduo, fica com vergonha de voltar para a igreja, de voltar para a família, fica todo constrangido. Então se o filho pródigo não tivesse uma reação naquele momento, o próximo passo dele era a morte. Mas Deus entrou com providência, ele voltou para casa. Aleluia, ele sabia que ali era o seu limite. Se ele passasse mais 1 centímetro, ele iria perecer. Não faça além daquilo que é o seu limite. Pastor, como é que eu faço para vencer esse gigante? A Bíblia diz que Caleb, mais tarde, ele ajuda todo mundo a ganhar a terra, todo mundo conquista, só ficou ele para trás. Aí ele chega para Josué e fala assim: Josué, a gente é parceiro, você lembrou de todo mundo, esqueceu de mim, meu amigo? Ah, Caleb, é mesmo, hein? Mas você está com 85 anos já, rapaz, para que mexer com terra? Ele falou: não, rapaz, a minha força de hoje é como se fosse de 40 anos atrás, rapaz. Eu sou o mesmo homem que entrou aqui aquele dia com você, que viu a promessa, que viu a terra, que conquistou. A gente falou bem. Ah, não sobrou nada, Caleb. Já dei, as melhores terras já foram parar na mão dos que chegaram primeiro. Não sobrou nada, meu irmão. Ele falou: não, me dá aquela montanha. Que montanha? Hebrom. Cara, lá é o território dos gigantes. Você está com 85 anos. Como é que você vai com 85 anos enfrentar gigante? É os 3 e mais o pai. Cara, esquece isso. Falou: não, me dá, só me dá permissão que eu vou lá. E a Bíblia diz que Caleb subiu a montanha de Hebrom e expulsou os 3 gigantes de lá. Gente, ninguém sabia o que tinha lá em cima. O gigante não deixava ninguém subir lá. Qual o maior problema naquele território? A água. Sabe o que tinha na montanha de Hebrom, onde os gigantes dominavam? Água mineral. Água mineral. É por isso que o gigante não queria liberar, não queriam sair de lá. Mas Caleb, com 85 anos, subiu e expulsou eles de lá. Mais tarde a tribo de Judá guerreou e matou os 3. Então o que eu quero dizer para isso, para você sobre isso, é que a Bíblia diz em Números 14 e 24, eu queria que você guardasse esse versículo, Números 14 e 24. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade possuirá. Qual que era a diferença? A diferença era na mentalidade, cabeça. Outro espírito aqui é outra mentalidade, outra visão, maneira de ver as coisas. As pessoas olham de um ângulo e enxergam, não dá. Mas aí vem uma que tem outra mentalidade e enxerga, não dá sim. Isso aqui vai virar igreja. Vai, a gente construiu no meio do mato lá em Divinópolis, irmãos. Braquiara, matão mesmo. Não tinha água, não tinha luz. Começamos a construção com bitoneira, com motorzinho a gasolina. Não tinha energia. Água, a gente puxou de uns 500 metros uma mangueirinha que mijava uma gotinha d'água lá. A gente deixava a noite inteira enchendo para usar no outro dia. Sabe, teve gente da igreja que falou: você é louco, você está doido, para que isso? Eu não venho para cá, eu não ponho minha família aqui. Vai lá ver hoje.
É outra mentalidade, gente. Então tem esses 3 gigantes aí que eu quero que você saia daqui convencido que dá para vencê-los, dá para derrotá-los. Primeiro é o que? Falta de confiança. Segundo, falta de critério. E o terceiro, falta de limite. É isso que empobrece, é isso que encurrala as pessoas. Ela fica no cantinho a vida inteira e vai transferindo essa ideia para frente. Sabe, o diabo tem essa mania de fazer uma cerquinha de 1 metro quadrado e colocar o ser humano lá dentro, e diz para ele: daqui você não sai, sabe? Seu mundinho vai ser esse aqui. Você não tem direito, você não tem direito, você não tem como sair daqui. Então a sua vida vai ser assim. É o gigante. Muitas vezes, tinha uma família de sacerdote em Israel, e sacerdote não tinha terra. A família de sacerdote não ganhava terra. Aí a família de Anatote ganhou aquele pedacinho para morar, e só pedra, gente, no chão. Só pedra. Aí um dia um dos filhos de Anatote falou: eu vou olhar direito para essas pedras aqui, gente. E começou a olhar diferente para aquelas pedras, e começou a identificar beleza, coisa diferente naquelas pedras. Começou a pegar na mão, observar direitinho, analisar, e não é que descobriu que eram pedras preciosíssimas? Eles estavam pisando em cima das pedras. Todo mundo pisou nas mesmas pedras e ninguém enxergou nada ali. Mas a mentalidade dos filhos de Anatote fez eles olharem para aquelas pedras e descobrir o valor que elas tinham, que não era apenas cascalho para pavimentar a rua, não. Aquilo ali era a riqueza que Deus tinha colocado debaixo dos pés deles. Como Deus também tem colocado riquezas debaixo dos nossos pés, e nós temos que explorar. Pastor, subir essa montanha é difícil, eu já não estou aguentando, e ainda tem que subir a montanha e ainda enfrentar 3 gigantes. O Senhor vai nos ajudar. É o que Caleb falou para Josué: Deus vai me dar força, rapaz, eu vou conseguir. Confia em mim, meu irmão. Torce por mim pelo menos aí. Eu vou lá e vou vencer, vou ser vitorioso, vou trazer os resultados. E Hebrom se transformou numa capital mais tarde. Inclusive ela foi capital de Israel por um tempo. Davi foi ungido por lá. Outros famosos passaram por lá. Mas se Caleb não tivesse tirado os gigantes de lá, você acha que isso ia vir para a mão da nação de Israel? Eu estou olhando para pessoas aqui hoje, pastor, que vão ser responsáveis pela felicidade de muita gente. Por causa de uma atitude simples, uma postura simples. Dizer assim: não, eu não vou pensar igual aos outros, não vou pensar igual. Minha família, irmãos, família da roça. Lá meu pai e minha mãe não sabiam ler nem escrever. Nasci na roça. Meu pai teve a ideia de mudar para a cidade para a gente matricular numa escola. Uma dificuldade para estudar, trabalhava de dia, estudava de noite, muitas vezes indo sem comida para a escola, a pé, uma dificuldade tremenda. Um dia eu orei, chorei na volta da escola, falei: Deus, me ajuda, me tira desse lugar, Senhor. Aqui não é lugar de prosperar, não tem emprego, não tem nada nesse lugar. Senhor, o que vai ser do meu futuro? Aqui não tem faculdade, não tem nada, me tira daqui. Deus, eu casei, veio uma crise tremenda, eu ganhava média de 6 salários mínimos. Para aquela época era muita coisa. Recém-casado, a Cristina engravidou da Camila, e aí eu levei ela para São Paulo para ganhar neném. Quando eu voltei, o patrão chegou e falou: a partir de agora seu salário vai ser 1 salário mínimo. Eu falei: não dá não. Eu estou construindo casa, está nascendo minha filha, e eu tenho planos. Ele falou: se quiser é isso, se não quiser, rua. Veio um aperto tão grande, eu já estava com 2 casas praticamente em construção, recém-casado. Aí foi obrigado a ir para Curitiba. Cheguei em Curitiba, olhei o jornal para procurar emprego, uns anúncios lá, mas tinha um que me chamou a atenção. Um anúncio me chamou a atenção. Estava escrito assim: empresa bem sucedida, ótima localização, tem vale transporte, refeição no local, salário compatível com a profissão e participação no lucro da empresa. Eu pensei: é minha cara.
Eu cheguei na entrevista com carta de apresentação e o patrão me falou assim: você é tipógrafo ou é tapógrafo? Eu falei: tipógrafo. Essa profissão não existe mais. Ele falou: você tem 30 dias para provar que você sabe trabalhar. Eu olhei o tamanho da empresa, maquinário que eu não conhecia. Falei: nossa, dá para aprender um monte de coisa aqui. Olhei a cozinha, refeição feita no local, vale transporte, participação no lucro e tanta coisa. Falei: aqui. Só que quando eu fui trabalhar, tinha um infeliz lá fazendo teste também. E eu entrei para concorrer com ele. Já era um camarada mais maduro. E toda vez que eu ia trabalhar, ele empurrava um equipamento em cima da minha mão e me machucava a minha mão. E ele fez isso umas 3 vezes. Quando eu chegava perto para pegar algum equipamento, ele empurrava o carrinho e machucava a minha mão. Eu falei: esse cara vai me alejar, eu vou reprovar no teste. E eu fiquei: meu Deus, eu preciso dessa bênção aqui, minha filha acabou de nascer, preciso disso aqui. Orando e trabalhando, e ele fazendo isso comigo. E era 30 dias o teste, gente. Só que tinha uma janelinha lá no escritório, e o patrão estava observando tudo. De lá ele via o comportamento do rapaz e o meu comportamento. Com 3 dias ele chegou em mim, pastor Henrique, e falou assim: seu nome é Paulo, pode trazer sua carteira, você não precisa fazer teste, o emprego é seu. E dali eu construí uma casa, Deus me abençoou, me prosperou. Agora, se eu fosse ouvir o gigante: eu vou procurar um emprego pior aí, que isso aqui é muito para o meu caminhãozinho. Não, meu irmão, Deus nos trouxe aqui hoje para ministrar na nossa mente. A Bíblia diz: é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Olha o tamanho do negócio. É boa medida, recalcada. Sabe o que é recalcada? É quando não está cabendo, você soca, você pila um negócio assim para caber mais. Recalcada, sacudida, transbordante, Ele vai colocar no vosso colo. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer, olha só, muito mais, diga muito mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. A ideia de Deus é essa, gente. Nós não servimos um Deus pobre e fraco, não. Servimos um Deus poderoso.